Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro com a Hora de Maria. Esse momento que buscamos o refúgio, buscamos assim o amparo, a coragem para vencer os desafios do dia a dia. Às vezes, a angústia, o desespero. Então esse é o momento de nós termos as nossas rogativas, a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus, a Maria, aos mensageiros do Cristo, ao próprio Cristo, enfim, a todos os benfeitores da humanidade. Então o nosso Evangelho de hoje, continuando o capítulo 17, Sede Perfeitos. E hoje traz um tema muito interessante. Os Espíritos Amigos, por meio de Kardec, trazem os superiores e os inferiores. Falando de quê? Da hierarquia no mundo, né? De como nós devemos lidar com aqueles que estão sob a nossa orientação e de como nós devemos também nos suportar ou nos portar quando estamos na condição de subordinado. Então é um texto muito atual, como sempre a mensagem de Jesus é atual, e nessa lógica que a doutrina espírita nos traz com tanta coerência, com tanto discernimento. E diz assim alguns trechos do Evangelho: a autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele dela que se haja investido. Então, já de início, o Evangelho faz essa comparação, assim como a riqueza, aquelas pessoas que são dotadas, né, que têm a riqueza nas mãos, deverão dar respostas a Deus do que foi feito, assim também aqueles que têm pessoas sob o seu comando, sob a sua orientação, em qualquer instância que seja. Podemos dizer na própria família, nos ambientes corporativos, nos templos religiosos, nos poderes públicos, etc. E continua assim ainda o Evangelho: não julgueis que ela, a autoridade, lhe seja conferida para proporcionar-lhes o vão prazer de mandar, tampouco como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como direito ou uma propriedade. E tem uma parte do Evangelho também que vai dizer assim, que muitas vezes aquela autoridade, né, no seio da própria família, diz assim: aqui eu que mando, eu sou respeitado, e aí complementa assim o Evangelho: aqui eu também sou detestado, eu sou odiado, porque eu não sei tratar com a mansuetude, conforme nos ensinou o Cristo, em lidar com as pessoas, com todas as pessoas. Continua assim ainda o Evangelho, que essa condição não é privilégio, porque se fosse privilégio, teríamos sempre como a desejássemos, do tempo que quisermos. E muitas vezes nós a perdemos. Muitas vezes aquela pessoa está numa posição de mando, de comando, né? Ela, por questões diversas, seja de doença, de morte, de demissões, mudanças, se perde a condição de mando. Então isso é muito temporário. E diz assim então o Evangelho: se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, ela seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada sem o seu consentimento. Então, a condição de mando que possamos ter no momento em que estejamos, ela é provisória e transitória. E às vezes, menos que se espera, aquilo tudo muda. E assim continua o Evangelho: quem quer que seja depositado de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde o Senhor sobre o seu servo, aí podemos trazer para o contexto mais próximo, nós temos algum colaborador em nossa casa, ou numa pequena empresa, ou no templo religioso, tudo tem que ser conforme a cordialidade, conforme os princípios do Cristo. E não está como se fosse um poder que nada poderia ser tirado. Mas em qualquer que seja a instância, o Evangelho recomenda
seja o seu servo, até o soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que esses venham a cometer. Então, colocando o seguinte, que nós temos a nossa própria responsabilidade, mas quem está numa posição de superioridade tem grande responsabilidade naquilo que provoca nos seus subordinados. E aí nós lembramos assim que nas empresas, nas escolas, tem as análises do clima organizacional, por exemplo. O que é esse clima organizacional? Os funcionários, os servidores ali vão dizer como é aquela liderança diante daquela situação de trabalho que nós estamos. E tem coisa muito bonita, muito bacana, infelizmente, coisas extremamente negativas, como assédio moral, assédio sexual, etc. Então, a pessoa que está ali naquela condição de líder, de comando, ela tem que ter esse cuidado de tratar com respeito aqueles que são seus pais, são seus subordinados. E assim continua o Evangelho. Pensando assim como acontece com o mal rico que retorna à espiritualidade após a morte, após a desencarnação, também aqueles que têm o poder de mando, qualquer que seja essa esfera que nós comentamos, assim Deus perguntará, assim a espiritualidade nos inquirirão, ou assim a própria consciência, né? Que fizeste da riqueza que estiveste em suas mãos, que fizeste desse poder de autoridade que tiveste nas mãos. Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da sua vontade, nem instrumento dócil dos teus caprichos, ou a tua cupidez. Fiz-te forte, te confiei os fracos, para que os amparasse, os ajudasse a subir para mim. Então nós vimos a importância deste chamamento. A oportunidade que alguém esteja, qualquer que seja a liderança, é que nós tratemos as pessoas com respeito, com delicadeza, com mansuetude, qualquer que seja o nível da hierarquia que nós possamos estar. Continua aqui o Evangelho, já para o final da nossa conclusão, falando dos inferiores, aqueles que são subordinados. Se os superiores também têm as suas responsabilidades, os subordinados também têm. E destaca assim, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por seu lado, também os tem, e não menos sagrados, mas falando dos inferiores, né, os subordinados. Se esse último for espírito, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não pode se considerar dispensar de cumpri-lo, nem mesmo quando seu chefe deixe de cumprir o que lhe compete, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as faltas dos outros. Isso é muito importante, porque às vezes quando nós estamos na situação de inferior, de subordinado, nós não temos, às vezes, claramente a consciência de cumprir os nossos deveres. Não importa se o outro não faz, mas o importante é que nós possamos fazer. Então, fica esse chamamento, essa belíssima lição, nos mostrando que quem está na condição de subordinado, ele também tem as suas obrigações a cumprir, tem os seus papéis a cumprir. Então, essas foram as reflexões do nosso Evangelho de hoje. Rogamos que todos nós possamos ter esse discernimento, esse entendimento, para que possamos assim crescer em nossa renovação de atitudes. Muita paz, muita luz, paz e bem, paz. Que assim seja, graças a Deus. Paz, bem, luz a todos os corações, e sejamos envolvidos em vibrações amorosas de nossa querida Mãe Santíssima, de todos os bons espíritos que nos assistem. Hoje vamos destacar a leitura que trata do tema sobre perfeição, extraída do livro ainda Tempo para o Entendimento, dos Espíritos Francisco Cipriano e Irmã Germana. E a reflexão, então, queremos destacar, inicia-se assim. Hoje quero lhes falar sobre perfeição. E vocês dirão, perfeição existe? Existe na natureza, na terra que dá o alimento,
nas flores, nas árvores, que delas são extraídos elementos para nutrição e cura. Dos vegetais são tirados elementos perfeitos para cada moléstia. A perfeição existe na chuva, no sol, nas águas límpidas sem impureza das cachoeiras. O que a natureza oferece é tudo perfeição. Perfeição na natureza do homem, no milagre da criação. Perfeição existe no pensamento elevado, na distribuição do amor. Perfeição existe no universo. Perfeição no movimento dos astros e na verdadeira vida do outro lado. Perfeição dentro de cada um de vocês, na medida em que se esforçam para consegui-la. Interessantes as reflexões trazidas em torno do tema, porque muitas vezes a gente pensa em perfeição fazendo um paralelo como algo tão distante de nós ainda, né? Sabemos que somos espíritos perfectíveis, mas ainda nessa condição de desenvolvimento, ainda muito distantes dessa condição, né? Porque sabemos também que a perfeição absoluta só está destinada a Deus e que nós, enquanto espíritos imortais, alcançaremos uma perfeição que é relativa. Estamos todos nesse processo de desenvolvimento em busca dessa perfeição. Mas poucas vezes nós fazemos uma reflexão ou paramos para observar toda a engrenagem das leis naturais, das leis divinas que nos envolvem e que nos dão oportunidade da existência, oportunidade da vida como um todo, que é grandiosa, que é perfeita, né, em todas as suas expressões. E quantas vezes não percebemos toda essa beleza, toda essa perfeição que existe e que também nos move e que nos estimula também a que um dia alcancemos uma condição de perfeição relativa. Sabemos que estamos nesse processo, sabemos o quanto devemos buscar esse estímulo diário, buscar nos envolver na nossa condição de desenvolvimento das nossas habilidades internas, de tudo aquilo que a gente pode, dentro das nossas possibilidades, alcançarmos diante da existência humana. Cada um de nós tem a sua existência, cada um de nós tem as suas particularidades, as suas singularidades, tudo aquilo que traz de outras existências e das próprias condições que a existência na matéria, da vida cotidiana de cada um, nos possibilita através das nossas experiências. Então nós sabemos o quanto é importante a gente vivenciar dentro das nossas possibilidades essa busca de potencializar todas essas potências que estão latentes dentro de nós. E quando a gente pode observar então a natureza, que a gente observa todo esse mecanismo divino, a gente compreende a grandeza primeiro do nosso Pai Criador, e agradece imensamente a possibilidade da vida e a possibilidade também de desenvolvimento, buscando então através da nossa fé, primeiramente, do nosso entendimento, da nossa compreensão, a execução
efetivamente, através dos nossos atos, realizar as nossas necessidades materiais que nos levam a um progresso, mas também e principalmente as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades internas, essas necessidades que nos impulsionam, para essa relação, para o estabelecimento dessa conexão com o Pai Criador e com toda a natureza, com o meio ambiente, e estabelecendo relações saudáveis com todos aqueles que nos cercam. Buscando então vivenciar dentro das nossas possibilidades o equilíbrio, a vivência no bem, desenvolvendo o amor, a fraternidade, a solidariedade. Então, que ficamos aqui com essa belíssima mensagem, refletindo o quanto a gente pode e deve ser grato a tudo que Deus nos concede, e que a gente possa ter olhos de ver, e perceber o quanto a sua sabedoria infinita, o seu amor nos oferta. Paz e bem a todos os corações e luz a cada um. Graças a Deus. Olá, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Hora de Maria. Essa hora tão importante para todos nós, todos os dias da semana. Sejam todos bem-vindos. E nesse momento, lembrando sempre que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com o seu manto de luz e amor. A nós, os nomes que nós colocamos, escritos aí nos comentários, irmãos encarnados e irmãos desencarnados, com todo o nosso carinho, todo o nosso coração, pedindo prece para todos eles. Se forem desencarnados, pedimos que nos informem, por favor. E logo após essa Hora de Maria, todos esses nomes serão encaminhados às casas que compõem o polo do MAP, com todo carinho, com toda a atenção, cuidado, para que a espiritualidade continue atuando em todos os dias, orando, abençoando, protegendo os nossos entes queridos, os nossos irmãos nos dois planos da vida. Confiemos em Jesus, confiemos na nossa Mãe querida e amorosa. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor Deus. Livra-nos do mal. Que assim seja, Senhor, para sempre em nossas vidas. Mãe Santíssima, como é bom estarmos conversando com os nossos irmãos do outro lado da telinha, através dessa modernidade que é a tecnologia para nós. Podemos nos comunicar para tão distante, mas antes disso tudo nós temos a certeza que podemos nos comunicar contigo, Senhora. Quando pensamos fervorosamente, quando queremos fervorosamente pedir por nós, pedir pelos nossos irmãos, pedir socorro, ajuda-nos, ajuda a cada um deles, esses nomes carinhosamente escritos por nós, que a tua luz se faça presente na vida deles, Senhora, nos dois planos da vida. E aqui nós temos a certeza absoluta de que esse pedido, seja de um amigo, seja de um coração de uma mãe, de uma avó, não importa de quem, mas nós temos a certeza que seremos atendidas dentro do merecimento e da compreensão de cada momento em que nós nos encontramos. Obrigada, Senhora, por tudo. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações, com a nossa Mãe Maria, que assim seja. Deus e eu a pequenez, Deus a grandeza, eu o pecado, Deus a graça, eu a raiva, Deus o perdão, eu a tristeza, Deus a alegria, eu a dúvida, Deus a certeza, eu a escuridão, Deus a luz, eu a apatia, Deus a vida, eu a agonia, Deus a paz, eu o medo, Deus a coragem, eu a indiferença, Deus o amor, eu o nada, Deus o tudo, eu a fraqueza, Deus a força, eu o tédio, Deus a compaixão. Eu faço então uma prece, Deus se compadece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.